Essa eleição é a prova de que o Brasil ficou no passado, né? Não é nem Bolsa Família, não é marquetagem. O Nordeste sempre foi retrógrado, sempre foi governista, sempre foi bovino, sempre foi subalterno em relação ao poder, durante a ditadura militar, depois com o reinado do PFL e agora com o PT. É uma região atrasada, pouco educada, pouco instruída, que tem uma grande dificuldade para se modernizar, e se modernizar na linguagem, se modernizar. A imprensa livre, a liberdade de imprensa é um valor que vale de metade do Brasil para baixo. E nessa metade do Brasil para baixo, onde a Dilma é minoria, e uma pequena minoria, eu sou paulista antes de ser brasileiro neste momento, são 66% de paulistas que votaram contra ela, é todo mundo empresarial, é a economia brasileira inteira votando contra esse partido. Toda a imprensa, ou o conceito da liberdade de imprensa não tá do lado dela. Então, tudo que representa a modernidade está do outro lado. Nosso convidado, Alberto Carlos Almeida, cientista político e diretor do Instituto Análise, tem vários livros publicados, entre eles Cabeça do Brasileiro e a Cabeça do Eleitor. Bem-vindo, Alberto. Obrigado. Seu best-seller, Cabeça do Brasileiro, saiu em 2007, se não me engano. Exato. Que cabeça o brasileiro tinha naquela época e o que mudou? Ela vai mudando devagarzinho, né? Porque isso tem muito a ver com a escolarização da população. Na medida em que vai avançando a escolarização, todo mundo anda junto, né? Então, isso vai modificando. Eu vou fazer uma atualização do livro com novos dados nacionais, com as mesmas perguntas, e a gente vai ver isso com maior, com a lupa, né, exatamente o que aconteceu. Mas certamente foi isso, é uma mudança geracional. Na medida em que você troca gerações mais velhas, menos escolarizadas, são substituídas por gerações mais jovens e mais escolarizadas, e você tem essa mudança. O país vai se modernizando, esse é o fato, tá? Há uma modernização da mentalidade aí de todo mundo, as diferenças relativas são mantidas, mas todo mundo se moderniza em função da escolarização maior. Roberto, você disse que vai fazer uma atualização do Cabeça do Brasileiro. Não seria o caso de fazer um Cabeça do Paulista e Cabeça do Cearense? Olha, tá tudo lá. Acho que nunca houve uma distância tão grande, mas eu acho que nunca houve uma distância tão grande, pelo menos em relação a expectativas de governo, quanto agora, né? Uma das coisas que eu utilizo muito para prever resultado eleitoral, e isso funciona bastante, tá? Nada funciona 100%, mas se tem uma coisa que funciona muito bem, é a avaliação de governo. Isso serve para governos estaduais, prefeituras, governo federal. Dada a avaliação da Dilma, a Dilma começou a eleição com algo em torno de 30% de ótimo e bom e terminou com 40%. Dada essa avaliação, era muito difícil ela perder, considerando a avaliação. E a avaliação do governo dela no Nordeste é maior do que em São Paulo. Vocês mencionaram no primeiro bloco, tá? Os indicadores econômicos de crescimento. O Nordeste cresce muito mais, por exemplo, do que São Paulo. Sim. Então as pessoas votaram baseado no bolso, no interesse próprio. Nisso o eleitor nordestino é idêntico ao eleitor paulista. Agora, você consegue explicar esse crescimento da avaliação positiva do governo Dilma nesse período, quando, de uma forma geral, os indicadores econômicos não melhoraram, pioraram, e os políticos também, eu diria? Campanha eleitoral. A campanha eleitoral, a Dilma não fez uma marca de governo. Tomamos Fernando Henrique. Fernando Henrique já estava dada a marca de governo antes dele começar. Plano Real, controle da inflação. Lula fez uma marca de governo no decorrer. A Dilma não fez. Então, não é que a campanha tenha feito uma marca de governo, claro que não. Mas ela foi para a televisão defender de uma maneira organizada, na forma e no conteúdo muito boa, coisa que ela não fez no decorrer do mandato dela. E aquilo sobe. Vai cair agora. Tradicionalmente, o que acontece? Passada a eleição, a avaliação de governo piora. Aconteceu com todos, tá? Fernando Henrique, Lula. Então, as pesquisas que vão acontecer, e elas vão agora no final do ano, vão mostrar uma queda do ótimo e bom da Dilma. Por quê? É o efeito realmente midiático da campanha. Isso é normal. Alberto, o Diogo fez a arenga dele contra o Nordeste e você coloca no seu estudo, teu mentor é Roberto da Mata, que é sempre esse choque entre o arcaico e o moderno, né? Digamos, o Nordeste é o arcaico, você diz que você vê uma evolução, uma mudança. Mas como isso não colide isso com o fato que o partido como o PT, ele tem esse controle, esse arroxo, uma máquina política tão forte
no Nordeste que vai demorar muito tempo, independente de escolaridade, para que realmente o eleitor do Nordeste se livre das amarras desse partido que deu o básico para ele na gestão. Começou no Fernando Henrique Cardoso, Lula e Dilma. Como vai ser essa colisão entre o antropológico, do arcaico e moderno, com o controle político da região pelo PT? Esse é um tema que eu gosto muito. Meus pais são nordestinos, fui criado no Rio, moro em São Paulo, sou casado com uma catarinense, tenho 2 filhos que nasceram no Rio e um em São Paulo. Então, eu tenho de tudo na minha vida pessoal, tá? O que acontece? É o interesse próprio. Se você pegar, Caio, os mapas eleitorais dos diversos países no mundo, eles têm exatamente a configuração que o nosso mapa eleitoral tem. Bordeaux, na França, famosa pelos vinhos, ela vota no Partido Socialista de maneira sistemática. Andaluzia, na França, vota no PSOE da Espanha de maneira sistemática. Então, essa divisão regional existe. E ela tem uma correlação com pobreza e não pobreza. Os Estados Unidos também, quando a gente vê a apuração dos Estados Unidos, pega a Flórida, qualquer lugar nos Estados Unidos, tá? A região mais pobre dos Estados Unidos vota nos democratas e as regiões menos pobres votam nos republicanos. Então, o Brasil tem isto idêntico a todos os países do mundo. E aí, de novo, vai valer... Alberto, desculpa. O Nordeste brasileiro é o Sul americano. O eleitorado... Não, os Estados Unidos é diferente, tá? Renda, você não pega... eles... Não, os Estados Unidos tem diferença. Você tem que olhar, por exemplo, estado por estado e região do estado por estado. Não dá para fazer essa divisão regional, lá é muito misturado, tá? Então você pega as áreas geograficamente mais rarefeitas, tem menos gente, são mais ricas, que é o meio oeste americano, se você quiser pegar áreas, tá? E aí, por exemplo, na Flórida, você pega o mapa de votação da Flórida, em torno de Miami, que os democratas são maciçamente votados. E no restante da Flórida, não. Aí você vai pensar, então a área geográfica é menor, mas tem mais gente lá. Se você pegar o mapa do Rio de Janeiro, é idêntico. O PT é mais votado numa área geograficamente menor, só que tem maior população lá. São idênticos, são idênticos. Eu já estudei todos esses mapas. Então, você tem um padrão de votação previsível. A Alemanha é a mesma coisa. São Paulo tem um precedente na Alemanha. A Baviera, desde a Segunda Guerra Mundial, nunca elegeu um governo de esquerda. Então, digamos assim, ou a Baviera é São Paulo, ou São Paulo é Baviera, tanto faz. Do ponto de vista de comportamento eleitoral, existe essa semelhança. Aí pega aquela área de Hessen da Alemanha, que é a área industrial, trabalhadores mais pobres, vota sistematicamente no SPD alemão. Então, digamos, lá é o Nordeste deles. Tá? Então, todo o país tem essa divisão. Isso é algo inteiramente normal. E não tem a ver necessariamente com a cabeça do brasileiro, ou a cabeça do francês, mas tem a ver com o interesse próprio, né? Quem te representa? A população pobre do Nordeste e pobre das grandes cidades, enfim, Rio de Janeiro, Minas. Você olhando o mapa e colocando uma lupa no mapa de Rio de Janeiro e Minas, você vai ver isso. Essas pessoas mais pobres se sentem representadas pelo PT e as pessoas menos pobres se sentem representadas pelo PSDB. Então, a disputa está bem estruturada no Brasil. Isso é muito importante para o bom funcionamento da nossa democracia. Por isso que nunca vai virar uma Argentina, porque é possível a alternância do poder. Está aí o resultado, 4 pontos percentuais. Faltou muito pouco para haver alternância do poder. Na Argentina não tem resultado assim, hein? A Argentina, desde 1930, só o Partido Peronista completa o mandato presidencial. Tá? O grande problema da Argentina é esse, não tem um PMDB. O Brasil tem. O PMDB permite que todo mundo complete o mandato presidencial. Bom, a gente pode exportar o PMDB para eles, então... Eles não sabem, mas eles precisam do PMDB. Olha, Alberto, várias pessoas acham que o Brasil, não importa o que vai acontecer, o Brasil já está peronizado. Você acabou de mencionar a cabeça da Argentina. Existe uma conexão entre a cabeça petista e a cabeça peronista? De modo algum. Lá tem até hoje, você anda em Buenos Aires, tem lá sindicato peronista. Não existe sindicato getulista, sindicato lulista no Brasil. O Brasil não tem nenhum traço de culto à personalidade, como, por exemplo, tem na Argentina. Isso não existe. E olha, só esse indicador, viu, Lucas, é suficiente. Desde 1930 é muita coisa. Só os peronistas completam um mandato presidencial. Isso é uma coisa absurda. Então, o Brasil tem competição. Olha, esse exemplo, isso é importante. E isso não pode acontecer no Brasil? Não, o Brasil é mexicanizado, né? O PT tomou conta do Estado de uma maneira que só no México aconteceu. Só no México houve uma ocupação tão flagrante, tão grande, tão... A vantagem é que o PRI soube se reformar nos últimos anos. Vamos ver se o PT vai conseguir. Mas o PRI ficou 70 anos, né? O PT vai para 16.
Então está muito longe, 70 menos 16, a diferença é bastante grande. Não, o perigo é exatamente esse. Mas o que acontece? Como você tem... com daqui a 54 anos. A sobrevivência do PT está assegurada pela existência do Nordeste, a sobrevivência com força do PSDB está assegurada pela votação de São Paulo, pela existência de São Paulo. Então a competição está aí. A diferença foi 4 pontos. Talvez se a equipe de marketing do Aécio fosse uma boa equipe, não tivesse havido essa diferença, ele tivesse ganho. Tá, isso a gente não pode falar da Argentina, por exemplo. Alberto, só indo mais longe nas mudanças que você falava, o avanço educacional jogaria contra o PT a longo prazo? Não, só rapidinho, a pergunta do Ricardo é boa, porque é o seguinte, o avanço educacional, você vai dizer, tem democratas e republicanos nos Estados Unidos. Então, a diferença relativa se mantém. Então, as forças políticas ficam asseguradas, elas vão se mover junto com a sociedade.